No sábado, nós tivemos a primeira partida da história da Copa do Mundo de Clubes e hoje estamos aqui para mostrar tudo o que aconteceu nessa primeira rodada. A estreia da competição foi em um jogo entre Inter Miami e Al Ahly e foi uma partida muito equilibrada e muito legal de se assistir. Foi um 0-0, mas um dos 0-0 mais legais que eu já vi. O primeiro tempo todo dominado pelo time egípcio do Al Ahly, que conseguiu até um pênalti que foi desperdiçado com uma defesa do goleiro do Inter Miami, e no segundo tempo o Inter Miami se reergue e cria muitas chances, mas não conseguem sair do zero, e aí os goleiros são destaques e com certeza tivemos uma grande partida inicial desse Super Mundial. E para fechar o grupo A, no domingo nós tivemos Palmeiras e Porto. Ambos os times se enfrentaram numa partida muito equilibrada e com festa da torcida do Palmeiras, que invadiu o MetLife Stadium. E tivemos uma partida muito legal de se assistir. O Palmeiras acabou não conseguindo chegar ao gol, pois teve uma atuação monstruosa do goleiro do Porto pelo outro lado. Mas, embora o Palmeiras tenha tido uma superioridade, a vitória poderia ter caído para qualquer um dos dois lados. Mas, novamente, os gols não saem e ficamos em um 0-0. E assim acaba o primeiro grupo da Copa do Mundo de Clubes, com 1 ponto para todas as equipes, 0 gols feitos e 0 sofridos. Para abrir o grupo B, nós tivemos PSG e Atlético de Madrid, um jogaço, confronto europeu de Champions League, que proporcionou a nós um grande espetáculo, com uma festa imensa de ambas as torcidas no Rose Bowl, estádio onde o Brasil foi tetra em 1994. E é o seguinte, na partida o time do Luiz Henrique anulou completamente o Atlético desde o início do jogo, que o time espanhol até tentou uma reação no começo da segunda etapa, chegou a um gol, mas teve outro gol, mas teve esse gol anulado pela arbitragem e não conseguiu reagir. A partir daí, 4-0 e um amasso completo do time do PSG, que se mostra um dos grandes favoritos a essa Copa do Mundo. Para fechar esse segundo grupo, o outro brasileiro jogou. O Botafogo enfrentou o Seattle Sounders dos próprios Estados Unidos em Nova Jersey. Em um horário bem ruim, para falar a verdade. Eu tive que basicamente sacrificar meu sono no primeiro tempo em um domingo. E mesmo assim não ter conseguido assistir o segundo tempo. Mas parando de enrolação, vamos ao jogo e o Botafogo começou meio ansioso, mas ao tempo conseguiu se acalmar e fez 2-0 ainda na primeira etapa. Na segunda etapa começou controlando o jogo novamente, mas com o passar do tempo tomou um gol e sofreu muita pressão e quase cedeu o empate, o que praticamente já declararia uma eliminação do clube pro Carioca. Mas no final o time conseguiu segurar com uma ótima atuação do goleiro John e assim ganham por 2-1 e são líderes do grupo juntamente com o PSG, que fica na frente por saldo de gols. E aqui a gente está fazendo pelas ordens dos grupos, mas foi nesse jogo, primeira partida do grupo C, entre Bayern de Munique e Auckland City, que saiu o primeiro gol da competição. Foi de cabeça. Coman marcou na goleada absurda em uma das maiores humilhações da história do futebol. Se é que se pode chamar de humilhação, porque o Auckland City é um time semi-amador e só de estar ali já não tem como serem humilhados, fizeram história. Parabéns, com certeza serão ídolos lá na Oceania, mas fato é que não conseguiram segurar a potência alemã e acabaram tomando um histórico 10-0. E para fechar esse grupo, nós tivemos um jogaço de Copa do Mundo de Clubes, mas com clima de Libertadores. Boca Juniors e Benfica se enfrentaram em um jogaço, onde ambas as torcidas fizeram festas, mas com destaque para a torcida do Boca, que é simplesmente incrível, uma das melhores torcidas do planeta Terra. Mas, indo para o jogo, o Benfica começou um pouco melhor, mas acabou que o Boca Juniors conseguiu achar suas chances e abriu 2-0 meio que do nada. E o jogo muito pegado, boicotado, falta, cartão vermelho, muito acirrado o jogo, parecia realmente um clima de Libertadores. A torcida do Boca levava isso pro estádio, os jogadores do Boca levavam isso pro estádio, e o Benfica parece que também entendeu como que era para ser jogado aquele jogo, que era para ser pegado. Então tivemos um pênalti pro Benfica no finalzinho do primeiro tempo, que Di Maria cobra e Marquezin não defende.
Eu já tinha certeza que ele não ia defender. Como podem ver, eu sou gremista, ano passado ele jogou no meu time e nunca defendi um pênalti na vida. Então, o Benfica faz o 2-1. Na volta da segunda etapa, o Boca fica com um a mais no final do jogo. Mas mesmo assim, mesmo com um a mais, começa a jogar pior que o Benfica. Decai de produção e toma um gol, que deixa a partida em 2-2. Resultado final. E assim, ambas as equipes conquistam um ponto. E agora vão definir quem vai ficar com a segunda colocação do grupo, muito provavelmente por quem tomar menos gols do Bayern e fazer mais no Auckland City. No começo do grupo D, tivemos um jogo com um clima de amistoso. Chelsea e LAFC se enfrentaram, mas não tivemos muitas coisas. O Chelsea estava num ritmo bem lento, poupando jogadores. Parecia assim um jogo de pré-temporada, um jogo amistoso mesmo. Mas ainda assim venceram tranquilamente por 2-0, mesmo sofrendo alguns sustos, e inclusive tivemos um gol genial de Pedro Neto, simplesmente uma pintura que concorre a ser o maior golaço desse Mundial. E ainda por esse grupo, o grupo D, Flamengo e Esperança Unidas se enfrentaram. E o Flamengo começou dominando o jogo como já esperado. E aos 17 minutos, Arrascaeta marca para a equipe flamenguista. E depois o jogo esfriou e ficou até que bem chato. Mas no segundo tempo, Luiz Araújo amplia o placar para os rubro-negros, que conquistam uma vitória em um jogo tranquilo e sem nenhum perigo por 2-0. E podem definir quem vai ser o primeiro colocado do grupo contra o Chelsea na sexta-feira, dia 20 de junho. Muito provavelmente daí sairá o primeiro colocado dessa fase de grupos do grupo D. E, gente, a gente tá chegando agora já, passando da metade dos grupos, e eu peço que se você tá gostando do vídeo, por favor, deixe o seu like para apoiar o canal. Nós estamos já recém no começo do canal, e o seu like ajuda muito. Valeu aí! No grupo E, o River Plate começou vencendo tranquilamente o Urawa Reds do Japão por 3-1 em uma vitória fácil da equipe e sem muitos sustos. Poderia até ter ficado 3-2, mas o time japonês teve um gol anulado. E nesse mesmo grupo tivemos Inter de Milão e Monterrey do México. E o jogo acabou com uma surpresa, empate em 1-1. A Inter de Milão não conquista a vitória no começo de seu novo trabalho, com seu novo técnico, e acaba que o Monterrey consegue um bom resultado com um gol incrível de cabeça do Sérgio Ramos, que parece que continua o mesmo de sempre. No grupo F, grupo do último brasileiro, o grupo do Fluminense, a equipe do tricolor simplesmente dominou a partida mais difícil do grupo contra o europeu dessa fase, que era o Borussia Dortmund. Dominou o jogo, amassou completamente o time de Renato Gaúcho, deu um nó tático no time do Dortmund, mas infelizmente com muitas chances perdidas e com chances desperdiçadas, além do que se pode ter de um time brasileiro contra um europeu, e o jogo acaba 0-0, mas ainda é um bom resultado para o Fluminense, que pode brigar pela primeira colocação do grupo. E por esse mesmo grupo que nós tivemos um dos jogos de qualidade mais baixa da história do futebol. O Hyundai e Mamelodi Sundowns, um da Coreia do Sul e outro da África do Sul, se enfrentaram em um jogo bem até que quente, porque eram os dois times muito ruins, ninguém marcava, um jogo ruim. Acaba 1-0 para a equipe do Mamelodi Sundowns, que vence e acaba o grupo na liderança, embora não deve durar muito tempo. Isso só aconteceu porque Fluminense e Dortmund só conquistaram um ponto. No grupo G, o Manchester City venceu com tranquilidade o Al Ain por 2-0 sem sofrer praticamente nada, enquanto a Juventus goleou e trucidou completamente o time do Al Ain. E no último grupo, o grupo H, o Real Madrid enfrentou o Al Hilal da Arábia Saudita, um time que tem um ótimo elenco e que conseguiu segurar o Real Madrid do Xabi Alonso, que fez um mau trabalho, mas óbvio que é só um jogo, não vamos julgar ninguém. Assim como também era o primeiro jogo do Inzaghi, que eu achei que conseguiu fazer muito bem o controle da partida para não sofrer tantos riscos de acabar perdendo. O Real Madrid ainda teve um pênalti nos últimos lances, que foi desperdiçado pelo Valverde, com uma grande defesa do goleiro do time do Al Hilal, o Bono, e assim o jogo acaba 1-1, um jogo bem chato e morno, como a maioria dos jogos dos clubes europeus. E na que seria a última partida do vídeo, o Red Bull Salzburg e o Pachuca do México se enfrentavam, mas pelo mesmo grupo do Real Madrid.
e estava 1-0 para o clube do Salzburg, mesmo com o amasso do clube mexicano. Mas, entretanto, uma forte tempestade atingiu o estádio e o jogo foi paralisado e suspenso, e não sabemos ainda, no momento da gravação do vídeo, se o jogo irá continuar e quem será o vencedor. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam sobre essa estreia de competição, que eu particularmente adorei. O primeiro acerto da FIFA em anos foi essa Copa do Mundo de Clubes, nos proporcionando muitos jogos bons de assistir, muitos jogos nem tão bons, mas que ainda assim são divertidos. E eu gostei muito de tudo que eu vi até aqui e estou muito empolgado para a segunda rodada. E aí, o que você achou? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado mesmo se você assistiu até aqui. Valeu e tchau!